Na China havia um monge zen chamado Mestre Dori, que, por fazer zazen empoleirado num pinheiro para sol, fora alcunhado de Mestre Ninho de Passarinho, um poeta muito célebre. Sakura-ten foi visitá-lo e, ao vê-lo fazer zazen, disse-lhe: Tomai cuidado, que isso é perigoso. Podereis um dia cair no pinheiro. De maneira nenhuma, respondeu o Mestre Dori. Vós é que correis perigo de um dia cair. Sakura-ten refletiu. Com efeito vivo dominado por paixão, é como brincar com o raio. E perguntou ao Mestre Zen, qual é a verdadeira essência do budismo? Mestre Dori respondeu, não façais nada violento, praticai somente aquilo que é justo e equilibrado. Mas até uma criança de 3 anos sabe disso. Sim, mas é uma coisa difícil de ser praticada, até mesmo por um velho de 80 anos. Completou o mestre. Perguntas do rei Milinda. Durante uma conversa, o rei Milinda perguntou ao Bodhisattva Nagasena, que é o Sansara? Nagasena respondeu, grande rei, aqui nascemos e morremos. Lá nascemos e morremos, depois nascemos e morremos de novo, e de novo, de novo, nascemos e morremos. Grande rei, isso é Sansara. A gente nasce e morre. É isso. Disse o rei. Eu não compreendo. Por favor, você poderia me explicar de novo com mais clareza? Nagasena replicou. É como o caroço de manga que plantamos para colher o fruto. Quando a grande árvore cresce e dá frutos, as pessoas os comem para em seguida plantar os caroços. E dos caroços nasce uma grande mangueira que dá frutos. Desse modo, a mangueira não tem fim. E assim, grande rei, que nascemos aqui, morremos ali. Nascemos, morremos, nascemos, morremos. Grande rei, isso é Sansara. Em outro sutra, o rei Milinda perguntou ainda, que é o que renasce no mundo seguinte? Depois da morte. Responde Nagasena. Depois da morte, nascem o nome, o espírito e o corpo. O rei pergunta, é o mesmo nome, o mesmo espírito e o mesmo corpo que nascem depois da morte? Não é o mesmo nome, o mesmo espírito e o mesmo corpo que nasce depois da morte. Esse é o nome, esse espírito e esse corpo criam a ação. Pela ação, o karma, nascem outro nome, outro espírito e outro corpo. Bonecos. Eis aqui a história do monge Zen Hotan. Hotan ouvia as preleções de um mestre. Na estreia das palestras, a assistência foi numerosa, mas pouco a pouco, no dia seguinte, a sala se esvaziou, até que um dia Hotan ficou só da sala com o mestre. E este lhe disse, não posso fazer uma conferência só para ti, de mais a mais, estou cansado. Hotan prometeu voltar no outro dia com muita gente. Nesses dias, porém, voltou só. Não obstante, disse ao mestre, podeis fazer a conferência hoje, porque eu trouxe numerosa companhia. Hotan trouxe bonequinhas que espalharam pela sala. Disse-lhe o mestre, mas são apenas bonecas? Com efeito. Mas todas as pessoas que aqui vieram não são mais do que bonecos, pois não compreendem patavina dos nossos ensinamentos. Só eu lhes compreendi a profundeza e a verdade. Mesmo que muita gente tivesse vindo, serviria tão somente de enchimento, decoração, vazio sem fundo. Mestre Tokusan estava sentado em zazen à beira do rio, avizinhando-se da margem. Um discípulo gritou-lhe, Bom dia, mestre, como estás? Tokusan interrompeu o zazen e com o leque fez sinal ao discípulo. Vem, vem. Levantou-se, deu meia volta e após se ladear ao rio, seguindo o curso da água. O discípulo, nesse instante, experimentou o Satori. E eu não sei o que é isso. O médico e o Zen. Kenso Kusuda, diretor de um hospital em Nihonbashi, Tóquio, recebeu um dia a visita de um velho amigo, também médico, que não via há 7 anos. Como vai? Perguntou Kusuda. Deixei a medicina, respondeu o amigo. Sim, na verdade agora eu pratico Zen. E o que é o Zen? Quis saber, Kusuda. É difícil explicar. E como é possível entendê-lo então? Bem, deve-se praticá-lo. E como eu faço isso?
Em Koishikawa, há uma sala de meditação dirigida pelo mestre Nain. Se quiser experimentar, vá até lá. No dia seguinte, Kusuda dirigiu-se à sala de meditação do mestre Nain. Ao chegar, gritou: com licença! Quem é? Responderam lá dentro, um velho de aspecto miserável que se aquecia junto a um fogareiro próximo ao vestíbulo. Dirigiu-se a ele. Kusuda entregou-lhe seu cartão e o velho, após dar uma olhada, disse sorrindo: olá, faz tempo que o senhor não aparece, mas é a primeira vez que eu venho aqui. Sim, é a primeira vez? Como está escrito, diretor de hospital, pensei que fosse o Sasaki. O que o senhor deseja? Eu quero falar com o mestre Nahin. Já está falando com ele, ora bolas? Então o mestre Nahin é o senhor? Disse Kusuda meio desconfiado. Esperava alguém mais venerável. Eu mesmo? Respondeu o velho, sem dar amostra de resolver a mandar seu visitante entrar. Já mais animado e um tanto desdenhoso, Kusuda decidiu falar ali mesmo, de pé, no vestíbulo. Eu gostaria que o senhor me ensinasse a praticar o Zen. O velho olhou para ele e disse: praticar o Zen? O senhor é médico, não? E deve então tratar bem de seus doentes e se esforçar para o bem de sua família. O Zen é isso. Agora, pode ir embora. Kusuda voltou para casa, sem entender nada, intrigado com as palavras de Nahin. 3 dias depois resolveu visitar novamente o velho mestre. Nahin atendeu novamente no vestíbulo. Novamente, senhor aqui. O que deseja? Insisto para o senhor que me ensine a praticar o Zen. Ora, nada tem a acrescentar ao que ele já disse outro dia. Vai embora e seja um bom médico. Fechou a porta. Na verdade seria pá! Fechou a porta. 2 ou 3 dias depois, Kusuda novamente voltou a ver o mestre, pois absolutamente não conseguiria entender as palavras. Você de novo aqui? Eu vim porque não consegui entender suas palavras, por mais que pensasse sobre elas. Pensando nas palavras é o que o senhor não vai entender coisa nenhuma mesmo. Então, o que eu devo fazer? Procure perceber por si, ora essa. Agora vai embora, por favor. Mas Kusuda dessa vez zangou-se muito e respondeu: por 3 vezes, embora tenha muitos afazeres, larguei tudo e vim até aqui pedir-lhe para me ensinar o Zen, e sempre que o senhor me manda embora, sem me dar um mínimo esclarecimento. Que espécie de mestre é o senhor, afinal? Finalmente ele zangou-se. Mas é evidente que eu me zanguei. Então agora chega de palavreado e seja educado. Faça-me uma saudação. Encarando fixamente o velho monge, Kusuda reprimiu sua vontade de lhe dar um soco na cara e inclinou-se em reverência. O mestre então conduziu à sala de meditação e o ensinou a praticar zazen. Anos depois, Kusuda finalmente entendeu por que o Zen também ia cuidar bem dos doentes e esforçar-se para o bem de sua família. Velho um pouco chato, hein? Joshua e o Grande Caminho. Certa vez, um homem encontrou Joshua, que estava atarefado em limpar o pátio do mosteiro. Feliz com a oportunidade de falar com um grande mestre, o homem, imaginando conseguir de Joshua respostas para a questão metafísica que lhe estava atormentando, lhe perguntou: Ó mestre, diga-me, onde está o caminho? Joshua, sem parar de varrer, respondeu solícito: o caminho passa ali fora, depois da cerca. Mas, replicou-me meio confuso, eu não me refiro a esse caminho. Parando seu trabalho, o mestre olhou e disse: então de que caminho se trata? O outro disse em um tom místico: falo, mestre, do caminho, do grande caminho. Esse. O grande caminho segue por ali até a capital. E continuou sua tarefa. Apenas uma estátua. Certa vez, Tansha, monge da dinastia Tang, fez uma parada em Verendi, na capital. Cansado e com muito frio. Como era impossível conseguir abrigo e fogo, e como era evidente que não sobreviveria à noite, retirou em um antigo templo uma das imagens de madeira entronizadas de Buda. Rachou-a e preparou com ela uma fogueira, assim aquecendo-se. O monge guardião de um templo mais novo próximo, ao chegar ao local de manhã e ver o que tinha acontecido, ficou estarrecido e exclamou: como ousais queimar a sagrada imagem de Buda? Tanrisa olhou e depois começou a mexer nas cinzas, como se procurasse por algo, dizendo: estou recolhendo as sariras de Buda. Mas este é um pedaço de madeira. Como pode-se encontrar sariras em um objeto de madeira? Nesse caso, sendo apenas uma estátua de madeira, posso queimar as 2 outras imagens restantes? Sariras
Tais objetos são depósitos minerais, como pequenas pedras, que sobram de alguns corpos cremados e que, segundo a tradição, foram encontrados após a cremação do corpo de Gautama Buda, sendo considerados objetos sagrados. Explicação sobre sariras. Interessante. Em que parte de um objeto fica reverenciado o sagrado? O monge indiferente. Uma velha construiu uma cabana para o monge e o alimentou por 20 anos, como forma de adquirir méritos. Certo dia, como forma de experimentar a sabedoria adquirida pelo monge, a velha pediu à jovem mulher que levava ao monge o alimento todos os dias, já que a senhora não podia mais fazer o caminho com frequência. O abraçasse. Ao chegar à cabana, a menina encontrou o monge em zazen. Ela abraçou-o e perguntou-lhe se gostava dela. O monge, frio e indiferente, disse de forma dura: é como se uma árvore seca estivesse abraçada a uma fria rocha. Está tão frio como o mais rigoroso inverno. Não sinto nenhum calor. A jovem retornou e disse o que o monge fez. A velha, irritadíssima, foi até lá, expulsou o monge e queimou a cabana. Enquanto ele se afastava, ela gritou: e eu que passei 20 anos sustentando um idiota! Baso e o nariz. Certo dia, Baso passeava em companhia de seu jovem discípulo Hyakujo. A certa altura do passeio, viram uma revoada de patos selvagens. Baso perguntou então a Hyakujo: o que é aquilo, Hyakujo? São patos selvagens, mestre. E para onde vão? Vão-se embora, voando, disse Hyakujo, fitando o céu pensativo. Então Baso agarrou o nariz de seu discípulo com toda a força, dando um forte puxão. Hyakujo gritou: ai! Baso clamou: não foram embora coisa nenhuma! Ao ouvir isso, Hyakujo obteve o Satori. Eu não entendi nada. O tesouro em casa. Um dia, um jovem chamado Yang Fu deixou sua família ir lá para Yashijichuan visitar o Bodhisattva Yuji. Ele sonhou que junto àquele mestre poderia encontrar um grande tesouro de sabedoria. Quando já se encontrava às portas da cidade, após uma longa viagem cheia de aventuras, encontrou um velho senhor. Este lhe perguntou: onde vai, jovem? Vou estudar com Yuji, o Bodhisattva. Respondeu o rapaz: em vez de buscar em Bodhisattva, é mais maravilhoso encontrar Buda. Excitado com a perspectiva de encontrar o grande mestre, disse Yang Fu: oh, sabes onde está? Sabe onde encontrá-lo? Voltes para casa agora mesmo. Onde lá chegares, encontrará uma pessoa usando uma manta e chinelos trocados, que lhe cumprimentará. Essa pessoa é o Buda. O rapaz pensou aterrado: como posso retornar agora quando estou às portas do meu objetivo? Eu teria que confiar muito no que este simples velho me diz. Então Yang Fu teve uma forte intenção de que aquele simples homem à sua frente era alguém de grande sabedoria. Num impulso, voltou-se para a estrada, sem jamais ter encontrado Yuji. Ele retornou mais rápido que pôde, ansioso pela vontade de encontrar Buda. Chegou em casa à tarde da noite e sua amorosa mãe, em meio à alegria e pressa de abraçar o filho que retornava ao lar, cobriu-se de uma manta usada e calçou seus chinelos trocados. Olhando para sua mãe desse modo, que vinha sorrindo e pronta a abraçá-lo, Yang Fu atingiu o Satori. Este era o maior tesouro. O mistério do Zen. Certa vez, Hyang Shanku perguntou ao mestre: por favor, mestre, diga-me qual é o significado oculto do budismo? O mestre replicou: Kutsu, Kung Tsu. Pensais que estou escondendo as coisas, ó meus discípulos? Na verdade, não escondo nada de vocês. Você também não tem nada de oculto. A verdade já está revelada. Eu não entendo. Estava dizendo o homem, mas o mestre fez um gesto de silêncio e disse: não digas nada. Hyang Shanku ficou confuso. O mestre então ergueu-se e convidou-o a segui-lo até o sopé de uma montanha. Eles caminharam em silêncio. Lá chegando, o mestre perguntou: sentes o suave aroma dos cipestres? Sim. Como vês? Também eu não escondo nada de ti. Sem motivo.
Certo dia, 3 amigos passeavam e viram um homem no cume de um pequeno monte, sentado. Curiosos sobre o que estaria o homem fazendo, foram até ele, usando a trilha na escolta. Chegando lá, o primeiro disse: Olá, está esperando um amigo? Não. Então está respirando o ar puro? Não. Já sei! Você estava passando e resolveu olhar este belo cenário? Não, na verdade. Os 3 amigos então exclamaram ao mesmo tempo, estupefatos: Mas então o que você faz aqui? O homem disse um suave sorriso: Apenas estou aqui. Só isso. A morte de Buda. Eita. Assim eu ouvi. Estava o abençoado, já adentrado em anos, caminhando no bosque de Upavartana, em companhia de seu dileto discípulo Ananda. Quando subitamente sentiu-se fatigado, deitou-se um pouco para descansar, com Ananda ao seu lado. Após um tempo, sentiu-se melhor e levantou-se. Um pouco mais adiante da senda, o venerável voltou a parar, fatigado. Logo após algum tempo de descanso, levantou-se. Então, pela terceira vez, sentiu-se muito cansado. E Ananda, aflito, o ajudou a deitar-se à sombra de uma árvore. O abençoado então disse a seu discípulo: Busque meus discípulos e reúna-os à minha volta, pois o Tathagata em breve terá sua personalidade extinta. Quando os discípulos se assentaram, disse o Buda muitas coisas sábias. Então disse Ananda, mas falava para todos os Sangha: Preguei o Dharma sem limites entre oculto e relevado, pois no tocante à verdade, o Tathagata não tem nada que lhe se assemelhe ao punho cerrado de um instrutor que oculta alguma coisa. Já sou velha, Ananda. Tenho 80 anos e termino meus caminhos e meus dias. Assim como uma velha carroça que vagamente roda na estrada, assim meu corpo se sustenta com muita fragilidade. Meu corpo só está bem quando mergulho no equilíbrio da meditação. Por isso, monges, permanecei na senda, e assim deveis vós seguir pelos preceitos. Que o Dharma e as regras de Sangha sejam vosso mestre quando eu partir, e que o Sangha saiba derrogar, se convier, os preceitos de pouca importância. Se conseguirdes guardar bem os preceitos, disso resultará a boa lei. Se não conseguirdes guardar de forma correta o sentido dos preceitos, então seus pretextos atos de benevolência serão destituídos de méritos reais. Assim, pois, Ananda, sede vossas próprias lâmpadas, apoiai-vos em vós mesmos e não em nenhum sustentáculo externo. Sustentai-vos apenas a verdade, que ela seja a vossa bandeira e refúgio. Dirigindo-se à Assembleia, perguntou: Se há entre vós alguém abriga dúvidas, que a exponha livremente, pois meu tempo de responder a todas as dúvidas está encurtando. Ananda disse após um período: Certamente, dentre os que aqui se encontram, não há ninguém que abrigue dúvidas ou receie acerca do Buda, do Dharma e da senda. Então, abençoado proferiu nas últimas palavras: Decadência é inerente a todas as coisas existentes, porém o Dharma perdurará eternamente. Busque com afinco por sua libertação. Neste momento, o Buda entrou em meditação e expirou tranquilamente. Um dia, um discípulo perguntou ao seu professor: Mestre, todas as coisas existentes têm se extinguir-se, mas há uma verdade eterna? Sim. E apontou para o jardim. Ela é como as flores do campo, que te dão belas, parecem brocados de pura seda. Como um riacho aparentemente imóvel, mas de fato está fluindo suavemente para o oceano. O verão zen. Ao terminar o verão, Yang Shan fez uma visita a Kun Chan, que perguntou: Não vos vi por aqui todo o verão, o que fizestes? Yang Shan replicou: Estive cultivando um pedaço de terra e terminei de plantar umas sementes. Então, não dispersastes o nosso verão? Por sua vez, Yang Shan disse: E vós, como passastes o verão? Uma refeição por dia e um bom sono à noite. Então, não desperdiçastes no vosso verão. Koa, buscamos a verdade longe, mas ela está sempre próxima de nós. Como capturar o vazio?
Xing Kung perguntou a um dos seus mais inteligentes monges. Podeis capturar o vazio? Sim, senhor. Mostrai-me como fazes. O monge abriu os braços e assambarcou o espaço vazio. Xing Kung disse, é essa maneira? Apesar de tudo, não capturou coisa alguma. Então, qual é o método que usas? O mestre segurou o nariz do aluno e deu um forte puxão. O rapaz gritou, ai, estás puxando com muita força, está me machucando. O mestre replicou, perfeito, essa é a maneira de realmente capturar o vazio. A pedrinha no bambu. He Jianyan foi discípulo de Pai Cheng. Era uma pessoa muito inteligente e sempre confiou na presunção de que se estudasse e absorvesse todo o conhecimento dos termos e textos budistas, seria um entendedor do Zen. Após a morte de seu mestre, ele dirigiu-se a Quinchen, que era o antigo discípulo de Pai Cheng, para que lhe orientasse. Mas Quinchen respondeu, soube que estiveste sob a orientação de meu amigo mestre e falaram-me de tua notável inteligência. Tentar compreender o budismo através deste meio leva geralmente uma compreensão analítica, que em si nada tem de útil, mas que pode indiretamente levar à prática a uma intuição do sentido zen. Por isso eu lhe pergunto, como tu eras antes de teus pais serem lhe concebido? Yang Yan ficou pasmo, sem saber o que dizer. Pediu licença e foi para o seu quarto. E procura em todos os textos e conceitos uma resposta para a estranha questão. Não foi capaz e voltou ao outro monge. Pediu-lhe para ensinar sobre o sentido do que quis dizer e Quincher perguntou, sinto muito, mas nada tenho a lhe dar. Tu sabes mais do que eu, e se nós debatêssemos com certeza, eu ficaria em dificuldades. Tudo que eu lhe pudesse dizer pertence às minhas descobertas pessoais, e jamais poderia ser teu. Yang Yan ficou desapontado e achou que o monge mais velho lhe estava escondendo algo deliberadamente. Resolveu partir do templo e buscar o conhecimento através dos livros e conceitos, pois achava que na verdade seu conhecimento não era o suficiente, e por isso o outro não quis lhe responder. Foi morar em um eremitério e passou a estudar com afinco. Após vários anos, achando-se suficientemente conhecedor dos conceitos budistas, voltou a Quinshan. Este, quando viu suas doutas explicações de sua solicitação por orientação, apenas sorriu e nada disse, virou-se e foi embora. Yang Yan ficou irritadíssimo. Naquele momento tomou uma decisão, destruiu todos os seus textos e resolveu desistir dos estudos. Ainda que já fosse um grande intelectual, ele pensou, qual a utilidade de estudar o budismo se este é tão sutil e se é tão difícil receber instruções de outrem? Seria agora um simples monge praticante e desejo de entender qualquer coisa. Abandonou o templo e suas cercânias. Construiu uma cabana próxima à sepultura de Shu, o mestre nacional de Nanyang, e passou a viver em uma vida simples, longe dos estudos e questões. Certo dia, estava varrendo o chão de sua casa quando a vassoura tocou numa pedrinha, que rolou e bateu em um bambu. Em meio ao silêncio, o som ecoou suavemente. Ao ouvir este som, Yang Yan experimentou o Satori e finalmente compreendeu o que tinha lhe dito Quinshan. Ele então ajoelhou-se e silenciosamente fez uma reverência de agradecimento ao sábio monge. Compreendeis o budismo? O monge perguntou a Huineng. Quem herdou o espírito do quinto patriarca? Huineng respondeu. Aquele que compreende o budismo. Teríeis então vós herdado este espírito? Quis saber o monge. Não, eu não o herdei. Por que não? O monge, naturalmente pasmo, perguntou então. Porque eu não compreendo o budismo. Vós compreendeis o budismo? Além do vazio. Certa vez o monge perguntou a Lin Chan. Se todas as coisas se reduzem em uma última análise ao vazio, este a que se reduzirá? Respondeu o mestre. Minha língua é curta demais para vós explicar. E por que vossa língua é tão curta? No interior e no exterior, ela é da mesma vazia natureza. A sábia iluminada. Perto do templo onde vivia o mestre Hakuin, morava uma jovem com seu pai. Seu nome era Otatsu, e embora, segundo a tradição japonesa, ela estivesse em idade para casar, por mais que seu pai insistisse, ela não queria fazê-lo, preferindo estudar os sutras. Certo dia, após ler um sutra, atirou o livro para cima de uma mesa e sentou-se em cima dele, dando gostosas gargalhadas.
Assustado, seu pai foi ver Hakuin em busca de conselhos. O mestre resolveu ir falar com a menina. Ao ver Hakuin chegar, ela sorriu e sentou-se à sua frente. Disseram-me que sentastes em cima de um sutra. Assim, pois sou mais digna de respeito do que um simples livro de sutras. Hakuin olhou e aí disse: Nesse caso, é melhor ir para o templo e não ficar mais em casa. A partir desse dia, Otatsu praticou o Zen sob a orientação de Hakuin. Depois de algum tempo, seguindo os conselhos do mestre, ela casou-se e teve filhos, ainda que continuasse a praticar o Zen. Quando ficou mais velha, ela teve netos, os quais amava muito. Já então, era considerada uma sábia mestre. Um dia aconteceu de um dos seus jovens netos adoecer e morrer. No dia do funeral, Otatsu abraçou o esquife e chorou muito. Um dos presentes, estranhado o fato, disse-lhe: Então, embora sejas iluminada pela sabedoria, sofres mais do que nós? Eu amava muito este meu neto, disse simplesmente a sábia Otatsu entre lágrimas. Koa, o sentimento jamais abandona o sábio. Qual é o segredo do amor sem apegos? Inferno? Um homem perguntou ao mestre Zen: Onde estarás, o senhor, daqui a 100 anos? Renascido como um cavalo ou um burro, respondeu o velho sábio. Oh, e depois disso? Renascerei em um Naraká, declarou o mestre. Mas o senhor, homem bom e sábio, por que tal coisa aconteceria? Perguntou o homem. Se não renascer lá para ensinar o Dharma, quem o fará? Bambu longo, bambu curto. Certa vez, durante uma palestra, um monge perguntou ao mestre Zen qual o significado fundamental do budismo. O mestre disse: Ao final da palestra, fique aqui sozinho comigo que eu lhe explicarei. Imaginando que algo muito importante lhe seria revelado, o monge esperou impacientemente o fim da preleção. Quando todos saíram, ele perguntou ansioso: Então, respondei-me agora? Siga-me, disse o mestre e levantou-se. Conduziu o monge ao belo jardim aos fundos do templo. Apontou para o bosque de bambus e disse: Este bambu é longo, aquele é curto. Não entendi. Mente ecológica, mente zen. Um discípulo perguntou ao seu mestre Zen: Como posso fazer com que as montanhas, os rios e a grande terra me beneficiem? Respondeu o mestre: Vós deveis beneficiar as montanhas, os rios e a grande terra. O que estáis fazendo? Shichu, certa vez, perguntou ao seu discípulo Yun-chan. O que estáis fazendo aqui? Nada estou fazendo, respondeu o pupilo. Então estáis gastando seu tempo, disse o mestre, testando-o. Não será também gastar o tempo quando fazemos alguma coisa? Replicou o monge. Dizeis que nada estáis fazendo, mas quem é esse indivíduo que nada faz? Respondeu Yun-chan. Até o mais sábio não pode saber. O aperfeiçoamento pessoal. Um praticante certa vez perguntou ao mestre Zen, que ele considerava muito sábio: Quais são os tipos de pessoas que necessitam de aperfeiçoamento pessoal? Pessoas como eu. Comentou o mestre. O praticante ficou algo espantado. O mestre como o senhor precisa ser aperfeiçoamento? O aperfeiçoamento nada mais é do que vestir-se ou alimentar-se. Mas fazemos isso sempre. Imaginava que o aperfeiçoamento significasse algo mais profundo para o mestre. O que achas que eu faço todos os dias? Retrucou o mestre. A cada dia, buscando aperfeiçoamento, faço com cuidado e honestidade os atos comuns do cotidiano. Nada mais profundo do que isso. O Buda ciprestre. Um discípulo perguntou ao seu mestre: Mestre, um ciprestre possui a natureza de Buda? Sim. E quando ele se tornará um Buda? Quando o céu cair, comentou o mestre. O discípulo confuso perguntou então: E quando o céu cairá? Quando o ciprestre tornar-se Buda. A gargalhada zen. Uma bela noite, o mestre Yan Shan foi passear pelas montanhas.
Era uma linda noite de verão, e quando o sábio estava na beira de uma escarpa, as nuvens descobriram a lua e a névoa dissipou-se subitamente. Yao-chan pôde ver o vale iluminado pela lua, na verdade, numa visão de sonho. Olhando tanta beleza, Yao-chan repentinamente começou a dar gostosas gargalhadas. Seu riso foi tão alto que os ecos reverberaram por quilômetros de distância. No dia seguinte, os habitantes da pequena aldeia próxima das montanhas comentavam entre si: "Ontem à noite eu vi risos, misteriosos risos. E não sei de onde vinham", disse um aldeão. "Sim, eu também ouvi. Isso é realmente muito misterioso." Dois monges do templo ouviram os comentários e um deles simplesmente disse: "Não há mistérios no Zen. O som que ouvistes foram de Yao-chan, rindo das colinas. O som da alegria Zen é como a vida, não encontra fronteiras e é ouvida por todos." Homem ou mulher, não faz diferença. Uma monja vivia preocupada e mortificada porque, segundo tinha lido no texto, o fato de ser uma mulher obstaculava seu caminho espiritual, que toda mulher deveria ansiar por renascer como homem, para que assim pudesse desenvolver-se no caminho. Como ela tinha lido tal coisa em um sutra, ela imaginou que isso seria algo real e sério, mas não entendia como poderia ser. Um dia, buscou o mestre Longtan e perguntou-lhe: "Mestre, li em um sutra que ser mulher é algo ruim e que devo me aperfeiçoar para que um dia possa renascer como um homem e assim poder atingir a sabedoria. Mas como posso fazer isso? O que devo fazer para renascer como homem?" O mestre simplesmente perguntou-lhe: "Há quanto tempo és uma monja?" "Mas eu não perguntei sobre isso. Eu perguntei como posso um dia renascer como homem." "O que tu és agora?" "Uma mulher, ora! Quem não sabe disso? E quem realmente conhece sua verdadeira natureza para, a partir do fato de seres uma mulher, sentenciar-se totalmente que tua condição feminina lhe impede de compreender o Dharma?" Disse Longtan. Neste momento, a monja obteve o Satori. Legal. Chuva. Num dia chuvoso, quando estava sentado com um discípulo no salão do templo e ouvindo as gotas d'água batendo suavemente no telhado de um pátio, o mestre Jin King perguntou ao outro monge: "Que som é aquele lá fora?" "Ah, é a chuva." Ao buscar fora de si mesmos alguma coisa, todos os seres se confundem com significados. Então, replicou o discípulo: "Como deveria me sentir em relação ao que percebo, mestre?" O sábio apenas disse: "Eu sou o barulho da chuva." Onde começa o caminho? Um dia, um discípulo foi ao mestre Qin Fang e perguntou-lhe: "Todas as direções levam ao caminho de Buda, mas apenas uma conduz ao Nirvana. Por favor, mestre, diga-me onde começa este caminho." O velho mestre fez um risco no chão com seu bastão e disse: "Aqui." Não tenho nada. Um jovem monge aproximou-se de Shaochong, muito orgulhoso e eufórico, e disse: "Me desfiz de tudo que tinha. Minhas mãos estão vazias e vim a vós com um coração sereno." "Então resta apenas desfazeres-te disso, chegarás ao Zen," afirmou o mestre. "Mas não tenho mais nada. Do que mais posso me desfazer?" Tudo bem. Se tu queres manter o nada que ainda carregas, fique com ele." Estou aqui. Um velho monge estava secando vegetais sob o inclemente sol do meio-dia. Um homem aproximou-se solícito e disse: "Quantos anos tens?" 68, disse o ancião. "Por que trabalhas tanto aqui no templo?" "Porque aqui no templo tem tanto trabalho para fazer." "Mas por que trabalhas sob este sol tão quente?" "Porque o sol quente está lá e meu trabalho é aqui." Ora bolas. Isso também passará.
Um praticante foi até seu professor de meditação tristemente e disse: minha prática de meditação é horrível. Ou eu fico distraído, ou minhas pernas doem muito, ou eu constantemente fico com sono. É simplesmente horrível. Isso passará, disse o professor suavemente. Uma semana depois, o estudante retornou ao seu professor eufórico. Minha prática de meditação é maravilhosa. Sinto-me tão consciente, tão pacífico, tão relaxado, tão vivo. É simplesmente maravilhoso. O mestre disse tranquilamente para ele: isso também passará. O real imaginário. Um monge perguntou a Yan Quan: quem é realmente Varilochana Buda? Por favor, replicou Renqua, passe-me aquele jarro d'água. O monge esticou o braço, pegou o jarro e o colocou na frente do outro. Yan Quan então disse: pode recolocar no lugar original, por favor? O monge fez isso, sem comentários. Após um momento, ele perguntou novamente a Yan Quan: quem é realmente Vairalochana Buda? O mestre respondeu: a venerável divindade esteve aqui, mas já retornou ao seu lugar. Era só ter falado isso antes. Quem é você? O mestre Maku certa vez chamou seu discípulo. Liang Sui! O outro monge respondeu: sim. Ao ouvir essa resposta, o mestre novamente chamou. Liang Su! O monge disse: pronto! Pela terceira vez, o mestre falou: Liang Sui! O discípulo intrigado replicou: eu estou aqui, mestre! Após uma pausa sem dizer nada, o sábio exclamou para o seu aluno: quão tolo tu és! Ao ouvir isso, Liang Sui teve o Satori e afirmou: mestre, já não me engano mais. Se não tivesse buscado a voz como mestre, eu teria sido levado miseravelmente, durante toda a minha vida, a permanecer preso às sutras e os satras. Mais tarde, alguns companheiros de Liang Sui perguntaram-lhe: o que sabe sobre a filosofia de Buda? Liang Sui respondeu: tudo o que sabeis eu também não sei, mas o que eu sei nenhum de vós sabes. Ok. Mente e não mente. Um monge perguntou a Taishu: são as palavras a mente? Não, as palavras são condições externas. Elas não são a mente, disse o mestre. Então, onde fora das condições externas podemos encontrar a mente? Não há mente além das palavras, declarou o sábio. Não havendo mente independente das palavras, o que é afinal a mente? Perguntou o monge confuso. A mente é sem forma e sem imagens. Em verdade, ela nem depende nem é independente das palavras. É eternamente serena e livre em seu movimento. A velha e o Buda. Havia uma velha mulher que vivia no lado leste da cidade em que também morava o Buda. Ela nascera quando tinha nascido Gautama e tinha vivido toda a sua vida acompanhando a história de sua vida, uma vez que era sua contemporânea. Entretanto, ela nunca quis vê-lo ou falar com ele. Sempre que ouvia que Buda se aproximava, ela fugia de sua presença, tentando por todos os modos evitar-lhe o olhar, correndo para aqui e para ali, escondendo-se. Mas certo dia, ela estava em um local de onde não podia sair ou se esconder. Buda se aproximava, e a velha mulher, desesperada em seu terror de encontrar tal homem, já não sabia o que fazer. Então, no último momento, ela fez a única coisa possível para evitar ver o Buda. Ergueu ambas as mãos à frente do seu rosto, tapando assim sua visão. Neste momento, maravilhosamente, o rosto de Buda apareceu entre cada um de seus 10 dedos. A condição de Buda representa a absoluta afirmação, Dharma. Não se pode fugir da verdade, pois ela vai estar a cada passo de seu caminho. Portanto, quem é esta velha mulher? Não sei. A morte de um gato. No mosteiro de Naichuan, 748 até 834 d.C., os monges da ala oriental discutiam com os da ala ocidental, no meio do dojo de meditação, sobre a posse de um gatinho. Em meio à confusão, chega o mestre, que silenciosamente pega o gato pelo cangote e o ergue acima de todos. O silêncio cai sobre os monges e o mestre diz: algum de vós pode dizer algo para salvar este pobre animal? Ninguém soube o que dizer. O mestre simplesmente torce o pescoço do gato, matando-o. Divide-o em dois
e lança uma parte na direção de cada grupo de monges isolados. Mais tarde, quando Xiao Shui retornou de sua viagem, ouviu de alguns monges o relato do acontecido. Ali perto, Nexin observava a conversa. Um dos monges perguntou ao Xiao Chong: "O que teria feito para salvar o gato?" Isso não está no texto, mas primeiramente não teria matado o gato? Continuando, Xiao Chong nada disse. Descalçou as sandálias, colocou-as na cabeça e saiu andando. Neste momento, Night Chun apareceu e disse, num tom entristecido: "Estivesses aqui na ocasião e teria sido capaz de salvar aquele gatinho." E ninguém salvou o pobre gatinho. E agora eu estou furiosa. O corajoso general. Havia um certo general chinês que em batalha liderou seus homens com coragem e destemida força. Nada podia levá-lo a sentir medo, pois sua convicção era inabalável. Certo dia ele estava em casa, tomando chá usando sua mais adorada relíquia, uma bela xícara de porcelana finamente decorada. Ele era profundamente apegado àquela peça e a estimava muito. Quando fez o gesto de colocá-la na mesa de sua mãe, vacilou e a xícara começou a cair ao chão. Terrificado com o temor de que a peça se quebrasse, o general lançou-se ao chão e no último momento conseguiu pegá-la. Ainda tenso, tremendo e o sono frio, o general pensou: liderei homens em terríveis guerras e passei por momentos assustadores da vida sem jamais vacilar. Como é possível que eu sentisse tanto temor por causa de um pequeno objeto de porcelana? Então o general percebeu plenamente a natureza de seu apego na vida. Neste momento, largou a xícara ao chão, voltou-se para uma vida contemplativa e abandonou a violência e a paixão ignorantes. O cego e a lanterna. Quando saía da casa de um amigo tarde da noite, um homem cego recebeu deste uma lanterna. O cego disse surpreso: "Sou cego, de que me vale levar uma lanterna?" "Eu sei disso, mas como vais caminhar no escuro, a lanterna evitará que outras pessoas esbarrem em vós," disse o solícito amigo, acendendo a vela dentro da lanterna. O homem partiu levantando a lanterna à sua frente, confiante no fato de que ela evitaria acidentes com outras pessoas. Ele caminhou sem medo ou relutância ao longo da estrada. Nunca ele se sentiu tão confiante, sabendo que a lanterna era um eficiente aviso de sua presença no caminho. Entretanto, para sua completa surpresa, de repente alguém esbarra fortemente nele, que cai no chão. Irritado com isso, o cego grita: "Não podeis ver uma lanterna aproximando-se? Com certeza é mais cego do que eu!" Mas o outro homem disse confuso: "Mas como poderia ter visto uma lanterna apagada nessa noite escura?" Todo aquele tempo o cego carregava a lanterna inutilmente, pois o vento tinha apagado a vela há muito tempo. Perfeição. Certo dia, um mestre falava para os seus alunos sobre a natureza da perfeição. Um dos discípulos, céptico quando a possibilidade de poder realmente algo chegar à perfeição concretamente e incapaz de compreender o sentido do que o mestre falava, observou próximo ao grupo um cesto de maçãs e disse ironicamente: "Ah, mestre, eu fiquei fascinado com a sua explicação sobre a perfeição. Poderia o senhor, para ilustrar o que acabou de dizer, me dar uma maçã perfeita, então?" O mestre calmamente olhou dentro da cesta, retirou uma maçã e entregou ao aluno. Pegando-a, este viu que a fruta estava com uma parte podre num dos lados. Olhou para o professor e disse arrogante: "Essa é a perfeição do que fala? Essa maçã tem uma parte podre." "Ah, sim," replicou o mestre. "Mas para teu nível de compreensão e discernimento, esta maçã podre é o máximo de maçã perfeita que poderás obter." Nossa. Salvar vidas. Havia um médico na antiga China, cujo trabalho era cuidar dos soldados nas batalhas. Entretanto, a angústia de ver as atrocidades da guerra e o fato de que sua função como médico parecia inútil, pois sempre que curava um soldado, este voltava à guerra e eventualmente morria. Fez que ele pensasse: se o destino final das pessoas é morrer, por que devo eu buscar salvar vidas? Se minha medicina tem realmente valor, por que esses homens, após serem curados, voltam a buscar a morte? Sem conseguir encontrar uma resposta, o médico abandonou sua profissão e foi às montanhas procurar um sábio mestre zen. Após meses de prática, ele finalmente compreendeu seu dilema. Afastou-se de seu retiro e voltou à cidade.
Quando lá chegou, um amigo seu cumprimentou-o pela sua volta e disse: Que felicidade de vê-lo de volta! Encontrou resposta para sua dúvida? Descobri que todo esse tempo fiz a pergunta errada. Não sou médico porque busco salvar vidas. Sou médico porque a vida merece ser perpetuada o mais possível. O médico não salva a vida de outrem. Ele apenas ajuda a perpetuar a vida universal em cada ser que busca curar, pois a vida de cada ser é uma só vida, e cada vez que cura alguém, mantém o tal em perpétuo e maravilhoso movimento. Olhando na maneira correta. Havia em uma aldeia uma velha chamada Mulher Chorosa, pois todos os dias, chovendo ou fazendo sol, ela sempre estava chorando. Ela vendia bolinhos na rua e o monge sempre passava por ela quando ia ao grande templo para os ritos. Um dia, curioso, ele lhe perguntou: Sempre que passo, seja em belos dias ensolarados, seja em suaves dias chuvosos, vejo a senhora chorando. Por que isso acontece? Eu tenho 2 filhos. Um faz delicadas sandálias, o outro guarda-chuvas. Quando faz sol, penso que ninguém comprará os guarda-chuvas do meu filho e ele e a sua família vão passar necessidades. Quando chove, penso no meu filho que faz sandálias e que ninguém vai comprá-las, então ele também vai ter dificuldade para sustentar sua família. O monge sorriu e disse: Mas a senhora deveria ver as coisas de forma correta. Veja, quando o sol brilha, seu filho que faz sandálias venderá muito, e é muito bom. Quando chove, seu filho que faz guarda-chuva venderá muito, e isso também é muito bom. A velha olhou com alegria e exclamou: Tem razão! Desde então a velha passa todos os dias chovendo ou fazendo sol, sorrindo feliz. Tudo morre. Quando era jovem, o então monge Ikkyu e seu irmão estavam arrumando o quarto de seu mestre e, num acidente, o irmão quebrou a tigela da cerimônia do chá favorito do sábio professor. Ambos ficaram assustados, pois a tigela era muito estimada pelo mestre, pois foi um professor do imperador. Entretanto, Ikkyu disse ao irmão: Não se preocupe, sei como abordar a questão com o nosso mestre. Juntou os pedaços de cerâmica, escondeu-os no manto, saiu para o jardim do templo e sentou-se a esperar pelo velho sábio. Quando ele se aproximou, Ikkyu propôs-lhe uma sequência de perguntas e respostas, chamando: Mestre, é dito que todos os seres e todas as coisas do universo estão fadadas a morrer? Sim, o próprio Buda assim afirmou, e tal conceito é inegável, todas as coisas têm que perecer. Sendo assim, devemos compreender a natureza da impermanência e superar o sofrimento ignorante pelas perdas que são, afinal, relativas e inevitáveis. Com certeza, tal compreensão faz parte do caminho correto. Disse o mestre feliz pela sagacidade de seu jovem discípulo. Neste momento, Ikkyu retirou os cacos de sua manga, pousou-os na frente do mestre e disse: Mestre, sua querida xícara de chá morreu. E saiu ligeiro da presença do mestre. Não sabe surpresa. Desculpa que isso foi muito engraçado. O que mais? O monge perguntou ao mestre: Faz muito tempo que venho a vós diretamente e diariamente, a fim de ser instruído no santo caminho de Buda. Mas até hoje jamais vós me destes nenhuma palavra a este respeito. Eu vos imploro, mestre, sejais mais caridoso comigo. O velho mestre olhou com surpresa. O que queres dizer com isso, meu rapaz? Todas as manhãs vós me saudais e eu vos respondo. Quando me trazes uma xícara de chá, eu aceito, agradeço-vos e me delicio com vossa solitude. O que mais desejais que eu lhe ensine? Uai. A alegria. O monge Shouduan era muito diligente, mas não tinha senso de humor. Praticava o zen de forma rígida e moralista, e era incapaz de se guiar pela alegria. Um dia, seu mestre Yanqin perguntou: Quem foi seu mestre anterior, hein? O monge Shirley-yun. Ouvi dizer que ele obteve o Satori quando escorregou de uma ponte e caiu na água, e até mesmo chegou a escrever um poema sobre isso. Não foi assim? Sim, eu ainda me lembro do poema. Tem uma pérola brilhante, que por muito tempo esteve obscurecida pelo pó. E agora o pó se foi, e o brilho voltou, iluminando os rios e as colinas. Ouvindo isso, o mestre Yanqin caiu na gargalhada, rindo sem parar.
O monge Shundor ficou pasmo, não entendeu o porquê de tanta alegria. Naquela noite foi incapaz de dormir, pensando no que poderia ter sido tão engraçado naquilo tudo. No dia seguinte, foi à presença do mestre e lhe perguntou: Mestre, por que ristes tanto ao ouvir o poema que recitei ontem? Eu não entendo o que pode ser tão engraçado. Ontem um palhaço esteve aqui, apresentando-se numa pantomina. Vós lembrais disso? Sim, eu me lembro. Pois há um aspecto nele que é completamente superior ao vosso espírito. Intrigado, o monge replicou: E o que um palhaço possui de mais profundo do que eu? Ele gosta de que as pessoas riam, e vós tendes medo quando elas riem. Ouvindo isso, o monge obteve o Satori. Não conheço títulos. Um dia, o grande general Kitagaki foi visitar seu velho amigo, o superior do templo Tofuku. Ao chegar, disse a um noviço de forma algo desdenhosa como comumente se dirigia às pessoas e considerava seus subordinados no exército. Diga ao mestre que o grande general Kitagaki está aqui. O noviço foi ao seu mestre e disse: Mestre, o grande general Kitagaki está aqui. O mestre respondeu: Eu não conheço grandes generais. O noviço voltou à presença do militar com um recado enquanto o velho sábio observava do pórtico. Desculpe, o mestre não pode vê-lo. Ele não conhece nenhum grande general. O general inicialmente ficou surpreso, depois indignado e finalmente compreendeu. Humildemente disse ao noviço: Desculpe minha arrogância. Por favor, diga-lhe que Kitagaki deseja vê-lo. O monge assim o fez. Logo, o mestre aproximou-se com um sorriso e cumprimentou. Kitagaki, há quanto tempo? Por favor, entre. A vaca zen. Shin-kyung um dia trabalhava na cozinha quando Matsu aproximou-se e perguntou o que fazia. Isso cuidando da vaca, disse o outro enquanto lavava os pratos. Como cuidais das vacas? Desejou saber o mestre. Se ela se afasta da senda, eu a puxo de volta pelo focinho. Não posso me distrair nem por um minuto. Comentou Matsu. Sabeis realmente cuidar de uma vaca, né? Nada é desperdiçado. Certo dia, o mestre Yin-chan tomava banho, mas a água estava muito quente. Ele pediu então ao seu discípulo que trouxesse água fria. O discípulo encheu um balde e foi despejando devagar na tina de banho. Em determinado momento, o mestre disse: está bom, obrigado. A quentura foi diminuída e agora está muito agradável. Como sobrou um pouco de água no balde, o noviço simplesmente virou-se e jogou a água no chão, perto da tina. O mestre noviço gritou para outro monge: Por que fizeste tal estupidez? Tudo tem utilidade. Por que desperdiçou a água? Poderia tê-la despejado sobre uma planta, uma árvore, onde poderia ser útil. Ou então, por que não jogou no canteiro de flores? Nunca se esqueça, não devemos desperdiçar nem mesmo uma gota de água, nem uma folha de grama. Tudo neste mundo é valioso. Ouvindo isso, o monge noviço compreendeu o significado da vida. Desde então, ele ficou conhecido como Gota d'Água. Dar e receber. Um professor de Zen, após anos como orientador de um aluno particularmente sensível e sábio, resolveu lhe dar um presente. Eu estou ficando velho e em breve eu morrerei. Para simbolizar sua sucessão a mim como mestre, vou lhe dar este livro valiosíssimo. O discípulo, entretanto, não estava interessado em livros. Não é necessário, obrigado, mestre. Eu aceitei o seu ensinamento como Zen, que prescinde a palavra escrita. Gosto de sua face original. Fique com seu precioso livro. O professor insistiu e afirmou orgulhoso: Este livro atravessou 7 gerações. É uma relíquia. Por favor, fique com ele como um símbolo de sua aceitação do manto e da tigela. O outro apenas disse: Está bem, tudo bem. Dê-me o livro. Ao recebê-lo, o discípulo simplesmente atirou o livro no fogo próximo, queimando-o. O professor ficou chocado. E eu também? Gritou para o aluno indignado. Como pode fazer isso? Era uma peça inestimável de conhecimento. Foi a vez do sábio discípulo ficar indignado. Como podes dar mais valor a papel e couro do que aquilo que me ensinaste diretamente, de forma pura? Ensinar uma sabedoria que não se pode praticar é como agir sem coração, e não ser nada mais do que um repetidor de textos sagrados. Tu me deste um objeto e eu usufruí dele como considerei adequado. Como podes ficar indignado com um simples dar e receber? Era você tá falando não, mano. O intelectual e as respostas Zen.
Certa vez, Tao Keng, um intelectual budista e estudioso do Vinaptimara, eu não sei falar esse nome, aproximou-se de um mestre Zen e perguntou: com que atitude mental deve um indivíduo disciplinar-se para alcançar a verdade? Respondeu o mestre Zen: não há nenhuma mente a ser disciplinada, nem qualquer verdade na qual nós devemos nos disciplinar. Replicou o intelectual: se não há nenhuma mente para ser controlada e nenhuma verdade para ser ensinada, por que vós reunis todos os dias os monges? Se não tenho língua, como será possível aconselhar a outrem a vir até mim? Eu não possuo nenhuma polegada de espaço para dar. Portanto, onde posso conseguir uma reunião de monges? Eu não possuo língua. Como posso aconselhar a outrem vir a mim? Respondeu o mestre. O intelectual então exclamou: como podeis proferir uma tal mentira na minha cara? Se não tenho língua para aconselhar os outros, como é possível pregar uma mentira? Desesperado em confusão, disse Tao Keng: não posso seguir vosso raciocínio, nem eu tampouco. E eu não entendi nada. Não ouso dizer. Pai Ching, de 720 a 814 d.C., certa vez questionou a Nenshan, 748 até 434 a 834. Há alguma verdade que nenhum sábio como vós jamais ousou dizer até hoje? Sim, respondeu Nao Chan. O outro continuou: e qual é então esta coisa sobre a qual não falais? O mestre respondeu: não é nem mente, nem Buda, nem matéria. Quer chá? Chao Chun perguntou ao monge recém-chegado ao seu mosteiro: já estivestes aqui? Ah, sim, senhor. Respondeu o monge: já estive no verão passado. Ah, então entre e toma uma xícara de chá? Disse o mestre feliz. Outro dia apareceu um novo recém-chegado. Chao Chun lhe perguntou: já estiveste aqui antes? Eu jamais estive aqui, mestre. Ah! Exclamou o sábio feliz. Então entre uma xícara de chá. Inju, o monge que administrava o templo, testemunhou ambos os eventos. Disse então para o Chao Chun entregado: por que sempre fazes o mesmo oferecimento, qualquer que seja a resposta do monge? O mestre subitamente gritou-lhe: Inju! O outro assustou-se e disse apreensível: sim, o que houve? Chao Chun complementou: entre e toma uma xícara de chá. Poeira. O salão de meditação vivia empoeirado e Chao Chun costumava varrê-lo, assim como ao pátio em frente. Certa vez perguntaram a Chao Chun: por que, mestre, este santo Zen está sempre atraindo tanta poeira? Chao Chun exclamou: oh, veja, ali está outra grande poeira! Pelo jeito preocupado com limpeza. A carroça. Um imperador, sabendo de um grande sábio Zen, estava às portas de seu palácio, foi até ele para fazer uma importante pergunta. Mestre, onde está o eu? O mestre então pediu-lhe: por favor, traga-me aquela carroça que está lá. A carroça foi trazida. O sábio perguntou: o que é isso? Uma carroça, claro. O mestre pediu que retirasse os cavalos que puxavam a carroça. Então disse: os cavalos são da carroça? Não. O mestre pediu que as rodas fossem retiradas. As rodas são da carroça? Não, mestre. O mestre pediu que retirasse os assentos. Os assentos são da carroça? Não, eles não são da carroça. Finalmente apontou para o eixo e falou: o eixo é a carroça? Não, mestre, não são. Então o sábio concluiu: da mesma forma que a carroça, o eu não pode ser definido por suas partes. O eu não está aqui, não está lá. O eu não se encontra em parte alguma. Ele não existe. E não existindo, ele existe. Dito isso, ele começou a se afastar do surpreso monarca. Quando estava já afastado, voltou e se perguntou-lhe: onde eu estou? Fundaixi e a explicação do Sutra do Diamante. O mestre Fundaixi foi convidado pelo imperador Wu de Liu para fazer uma preleção sobre o famoso Sutra do Diamante. No palácio estava o imperador, seus ministros e mandarins, todos solenemente aguardando a presença do mestre no salão principal. Ao chegar, Fundaixi subiu ao púlpito e observou por alguns momentos atentamente os presentes. Depois ergueu o bastão, deu uma pancada com ele com toda a força no chão e retirou-se. O imperador ficou pasmo. Um de seus ministros perguntou-lhe: Vossa Majestade, entendeu? Não entendi nada, na verdade.
Volveu o surpreso monarca. Seu ministro então explicou. O mestre já explicou tudo que poderia explicar sobre Varacheleto Sutra. Eu não sei falar isso, desculpa. O cão Zen. Um monge perguntou a Chai Chun: Mestre, um cão possui a natureza de Buda? Chai Chun respondeu: Tô vendo que esse Chai Chun é muito zoeira. Pai Ching e a raposa. Todas as vezes que Pai Ching, Hyakucho, fazia preleções sobre o Zen, um velho homem as assistia, despercebido pelos monges. Ao final de cada palestra, ele partia junto com os monges, mas um dia ele permaneceu após a partida de todos, e Pai Ching perguntou-lhe: Quem sois vós? O velho respondeu: Não sou um ser humano, mas eu era um homem quando o Buda Kayashapa pregou neste mundo. Eu era um mestre Zen e vivia nas montanhas. Naquela época, um dos meus estudantes me perguntou se um homem iluminado é sujeito à lei da causalidade. Eu lhe respondi: o homem iluminado não é sujeito à lei da causalidade. Devido a essa resposta evidenciar um apego a um conceito absoluto, eu tornei-me uma raposa por 500 renascimentos. E o